Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei
pessoal, paz do Senhor Jesus. Queridos, louvado seja Deus pela sua vida. Meu nome é Pastor Júnior, nós somos da comunidade Peniel e Deus tem uma palavra para você nessa noite. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, nós vamos meditar nas Escrituras. Nós estamos numa série muito especial, falando sobre paternidade. Como todos sabem, no início desse ano, né, Deus deu uma palavra de direção, uma palavra de conhecimento aos nossos pastores. E 2020 é o ano da paternidade. Então nós estamos meditando nessas últimas 2 semanas sobre paternidade à luz da palavra. Nós tivemos a primeira ministração, há 2 semanas atrás, falando sobre na casa do Pai sempre haverá uma segunda chance. Semana passada nós meditamos sobre paternidade dá destino. E nessa semana eu quero falar com vocês sobre a família de Deus, a família real, né? É bem da verdade, nós temos nós vemos, né, dentro da Escritura, se você for meditar na palavra do Senhor, na primeira aliança, né, no Antigo Testamento, Deus ele não se revela como um Deus paterno. Deus ele vai começar a se revelar como um Deus Pai, através do Filho, através de Jesus. E isso você só vai começar a compreender a partir do Novo Testamento. A partir do livro de Mateus a seguir, você vai ver o Deus revelando o Filho e o Filho revelando o Pai, né? E isso é muito especial, porque precisamos entender essa paternidade de Deus. Por que muitas pessoas não entendem a paternidade de Deus? Elas não entendem a paternidade de Deus porque elas têm dificuldade na sua identidade. Você só vai conseguir entender a paternidade de Deus quando você tem compreensão da sua identidade. E para você entender a sua identidade, você tem que entender a sua origem. Quando você consegue compreender a profundidade, né, a realidade da sua origem, você consegue então entender o seu destino. Lógico, tudo isso é muito amplo e eu não tenho a ideia, né, de secar a fim de dizer assim, olha, eu consegui falar na íntegra toda essa questão para vocês. Eu sei que eu tenho as minhas limitações, é um assunto muito amplo, mas nós queremos, ao longo dessas próximas semanas, tocar em alguns aspectos, né, de uma maneira talvez aí superficial, trazer alguma coisa para o seu coração. Bem, você já pegou sua Bíblia aí, né? Então, abra ela comigo. Nós vamos abrir alguns textos e vamos falar um pouco sobre a paternidade e sobre essa família de Deus. Abra aí, por favor, no livro de Romanos, capítulo de número 16 e o versículo 25. Eu quero ler com você esse texto. Romanos 16, 25, diz assim a palavra do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus, eterno a todas as nações, para a obediência da fé. O que o texto está nos dizendo? Conforme a revelação do mistério que esteve oculto desde os tempos eternos, ou em outras versões, desde os tempos antigos. O escritor aos Romanos está tratando de um mistério que esteve oculto durante tempos, séculos e gerações, mas que nesse tempo presente nós estamos num tempo novo, nós estamos numa dispensação de um novo tempo, que é o tempo da graça. E agora, na graça, esse mistério está sendo revelado. Qual o mistério, pastor Júnior, que está sendo revelado? Que Deus sempre teve um sonho. Entenda bem que esse sonho é uma figura de linguagem. Deus sempre teve um plano, um propósito de ter uma família eterna. E dentro dessa família eterna, se você for meditar no livro de Apocalipse, você vai ver que os santos,
os que levam a verdade dentro de si, eles são chamados da noiva de Cristo, né? E haverá um casamento na eternidade, as bodas, né? Cristo ele começa a nos revelar isso, e Pedro também vai dizer sobre isso, e o livro de Apocalipse vai tratar muito disso. Então, sobre a noiva de Cristo, sobre filhos, e não somente filhos, mas herdeiros também, né? A palavra vai nos trazer essa revelação agora no novo pacto, na nova aliança. E para esse aspecto, sobre esse aspecto, eu quero chamar a sua atenção. Nós estamos vivendo, então, uma nova aliança, estamos dentro de um novo pacto, e esse novo pacto vai nos revelar um propósito eterno de Deus, como um Deus Pai, de constituir uma família. Porém, isso não começou dos tempos de cruz a seguir, ou seja, dos tempos de Calvário adiante. Deus sempre quis fazer uma família eterna, e isso começou lá em Adão. E Adão, ele pecou, como você conhece. Adão sai daquele propósito inicial, né? E para isso Cristo veio, para nos colocar de novo no propósito inicial do Pai. Adão, ele pecou, e quando Adão peca, Adão, ele foge do propósito, porém Deus sempre teve um único propósito. Eu sempre costumo dizer que Deus não tem plano B ou adicional. Deus sempre tem o plano A. Deus, ele é profundo, e nós temos que entender que Deus, ele é mistério. Eu nunca vi um ser tão misterioso quanto Deus. Ora, se ele é um ser que nunca ninguém o viu, não há nada misterioso ou mais misterioso do que um ser que nunca ninguém o viu. E a Bíblia diz que nunca ninguém viu esse Deus. Esse Deus que ele é tomado, ele é envolvido por mistérios, ele quer se revelar ao ser humano. E ele não quer se revelar ao ser humano como muitos o idealizam, como um ser velho, barbudo, talvez um pouco ranzinza, com um saco de raios na mão, doido para atacar na cabeça de alguém, né? Taca na cabeça dele ali que cometeu isso ou que cometeu aquilo. Não, não. Ele é um Deus Pai, ele é um Deus amoroso. Há uma deficiência em muitos, talvez até naqueles que estão agora nos acompanhando, algum irmão, alguma irmã. Eu passei por isso, eu não vivi com meu pai. E Deus, ele nos deu a oportunidade, né, de convivermos, né, numa família, com pai, mãe, irmãos, né, numa nomenclatura e numa idealização familiar. Eu não convivi com meu pai, eu fui criado pela minha mãe apenas, né, eu tive pouco contato com meu pai, e o contato que eu tive com ele foi bem curto. Meu pai logo veio a falecer na minha adolescência, e algumas pessoas, porque não tiveram contato com o seu pai, ou tiveram um pai agressivo, violento, elas não conseguem entender Deus como um pai, porque quando nós falamos que Deus é pai, ao ouvido dessa pessoa isso não soa bem, porque ela vai lembrar daquela figura violenta, daquela figura talvez alcoólatra, daquela figura que era agressivo com os filhos e com a esposa, ou daquela figura ausente, ou daquela figura que foi o autor de um abuso na vida dessa pessoa. E dentro do sagrado ministério, dentro do ofício do ministério, nós nos relacionamos com pessoas que elas trazem consigo traumas, e esses traumas querem trazer uma visão turva de um Deus Pai, mas através do Espírito Santo, nós podemos sim ter a libertação completa, plena, absoluta, e podemos sim receber esse Deus como um Pai. Isso é algo que eu quero tratar com vocês mais adiante, mas eu quero falar com vocês sobre o aspecto do homem, na sua formação. Haja visto que há poucos minutos eu falei que quando nós não temos conhecimento da nossa origem, nós temos uma deficiência da nossa identidade, não conseguimos ver de maneira plena a revelação de um futuro. Por isso que muitos de nós, como foi falado na última semana, não conseguimos entender sobre o futuro, sobre o destino, que essa paternidade vai nos trazer, que essa paternidade vai nos gerar. Nós temos um exemplo um pouco assim complicado às vezes de entendermos, né?
que é o exemplo da criação dos anjos. Quando Deus ele faz os anjos, ele cria, porque os anjos são criaturas de Deus, ele tem uma experiência negativa nessa criação, porque o anjo Lúcifer vai se levantar, né, numa rebelião, e a Bíblia vai dizer que 1/3 das estrelas, porque é assim que a Bíblia trata no livro de Apocalipse, no livro de Jó, no livro de Isaías, esses anjos como estrelas caídas, essas estrelas que caíram. E quando essas estrelas caem, né, Deus percebe que a criação, porque anjos, como eu já lhe falei, são criaturas divinas, essa criação, ela está num relacionamento um pouco ruim. E mais à frente, nós vamos então entender que Deus, na sua infinita bondade, resolve criar o ser humano, que resolve nos criar. E quando Deus vai nos criar, a Bíblia vai dizer que Ele nos fez um pouco menor do que os anjos. Entenda bem, Ele nos faz um pouco menor do que os anjos. Essa nossa fragilidade, vamos dizer assim, por sermos um pouco menor do que os anjos, também é a nossa força, também é a nossa virtude. Por que Ele nos faz um pouco menor do que os anjos? Porque Deus ele fez o anjo é o quê? É um espírito e uma alma eterna. E Deus faz o homem espírito e alma, mas põe ele num corpo, numa matéria. E essa matéria não é eterna, essa matéria, ela está sujeita à morte. Embora que Deus não fez o homem para morrer, Deus fez o homem para viver eternamente, mas Deus fez um homem mortal. Parece um pouco assim, um contraponto. Pastor, você está dizendo que Deus fez um ser eterno, mas que pode morrer? Exatamente. Entenda bem a mente de Deus. Deus fez um homem, colocou no jardim, e dentro desse jardim Deus colocou 2 árvores. Uma chamada árvore da vida, a outra a árvore do conhecimento e do mal. Deus deu ao homem um jardim repleto de árvores, espécies de frutos diferentes para o homem comer, se alimentar. Porém, Deus falou para o homem: você não pode tocar, não pode comer do fruto da árvore da ciência, porque se você comer, você vai estar desobedecendo. Deus, ele fez o homem, colocou o homem no jardim. E por que Deus, pastor Júnior, vai fazer dessa árvore? Quantas pessoas já não me perguntaram isso? Quantas pessoas já não se perguntaram? Ora, Deus não sabia que o homem ia comer desse fruto? Por que Deus pôs então esse fruto? Queridos, parece a resposta muito complexa, mas não é. Ela é muito simples. Deus fez o homem e o colocou num jardim e colocou tudo, um monte de árvore, né? Fruta, maçã, pera, tangerina, colocou tudo que é árvore, mas disse: aquela árvore ali, você não coma. Por quê? Deus, ele não criou o pecado. Deus, em potência, criou o pecado. Eu vou melhorar isso. Deus criou a possibilidade do homem tocar naquele fruto e desobedecer a ele. Deus não é pego de surpresa. Deus cria essa possibilidade, mas dá ao homem o direito de querer ou não comer daquele fruto. Ou seja, Deus fez o livre-arbítrio, ok? Deus fez o livre-arbítrio e coloca o homem dentro de um jardim repleto de frutos, e todos os frutos que o homem comer, o homem estará agradando a Deus. Ora, o homem não tem a possibilidade de erro. Seria um livre-arbítrio fajuta, um livre-arbítrio mentiroso, um livre-arbítrio defeituoso. O jardim de Deus, o Éden, tinha uma porta de saída, porque jardim que não tem porta de saída é prisão. Eu vou repetir. Jardim que não tem porta de saída é prisão. E Deus, ele não fez o homem para ser preso. Entenda, existe 2 liberdades. Existe 2 maneiras de o homem viver. E livre. Livre longe de Deus ou livre junto a Deus. Cabe ao homem decidir. Desde Adão é assim. Porque se Deus cria o homem, não lhe dando o poder de erro, não lhe dando o poder de escolha, é mais ou menos assim. Deus cria uma criatura, e essa criatura, ela é impossibilitada de errar. Deus deu ao homem a chance de dizer: eu não quero andar contigo. Deus deu o livre-arbítrio ao homem de dizer: eu não lhe quero como pai.
Existem pessoas que elas estão, às vezes, dentro de um sistema religioso, elas frequentam a igreja, elas se alegram com louvores, se alegram com palavra, mas elas não conhecem o amor do Pai, porque é dado a elas a oportunidade de querer ou não querer, e elas querem ficar no meio de em cima de um muro, e não é essa a proposta de Deus. Deus lhe deu uma proposta de você se alimentar dele, ser nutrido por ele, mas obedecendo a ele, porque jardim que não tem porta de saída é prisão, paraíso sem porta de saída é prisão, e Deus não fez o homem para ser preso. A porta de saída era comer daquele fruto. Deus nunca fez o homem para o homem não ter poder de raciocínio, poder de escolha. Entenda, Deus fez o homem e deu limites a esse homem, não coma. Aí veio a serpente. Quando a serpente se aproxima, ela fala assim, não. Se você comer, falou para Eva, você será semelhante a Deus, conhecendo do bem e do mal. Vamos abrir o texto sagrado? Vamos lá, abre a sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis, capítulo de número 2. Capítulo número 2. Verso 9, olha o que a Bíblia vai dizer. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, é boa para a comida, e a árvore da vida é uma. No meio do jardim, e a árvore da ciência, do bem e do mal, outra, uma do lado da outra, no meio do jardim. E o Senhor, versículo de número 15, capítulo 2, pula aí para a gente ler, ó. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Entenda o que aconteceu com a cabeça de Adão e de Eva. Deus está dizendo assim, se vocês comerem do fruto da árvore da vida, no dia que comer morrerão. E a serpente propõe a Eva assim, pode comer, você não vai morrer não, você será como o Criador, conhecendo o bem e o mal. E a Eva come do fruto, oferece a Adão, e Adão come do fruto. Entenda o nó que deu na cabeça deles, porque eles têm uma sentença. Qual a sentença? Se comer, morre, e não morreram. Parece que a serpente está falando verdade, parece que a serpente está tratando com verdade, só que são meias verdades. Satanás é perito de trazer meias verdades para enganar os filhos da luz. Satanás ele é cheio de argumentos mentirosos que parecem ser verdades, porque eles comem, mas não morrem. Ué, parece que a serpente está falando a verdade, mas olha o que diz o versículo de número 25 do capítulo de número 2. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Ali começa o sinal de que a morte começou sim, só que eles não percebem, porque eles acharam que ia comer e pum, cair duro para trás. Não. A morte é dada em 3 níveis. Aprenda. O espírito, a alma e o corpo. Deus é um ser eterno, e as coisas que Deus faz são eternas. Os anjos são eternos. Como Deus havia tido uma experiência negativa em fazer seres eternos e que pecaram, Deus não poderia agora fazer mais seres eternos, a experiência foi negativa, então ele fez seres para serem eternos, mas com a possibilidade de morte, que somos eu e você, somos os homens. Quando Deus faz o homem, Deus dá o poder de escolha, querer ou não querer ele. Se não querem ele, a morte entra, e a morte acontece em três níveis. Primeiro, morte no espírito, depois a morte na alma, depois a morte do corpo. Quando o homem come, ele não caiu para trás duro, morreu, não, mas o espírito dele morre. O espírito dele se desconecta, porque a morte, o sentido literal dela é desplugar, desconectar. O espírito dele morre ali. Quando o espírito dele morre ali, vem o Senhor procurando ele. Adão, Adão, onde estás?
E a palavra, porque Deus até então não tinha falado dessa maneira com Adão, Adão não interagia com Deus ainda dessa maneira, mas a forma de Deus se revelar a Adão pós o pecado, já é uma menção do futuro, do Cristo, do Messias, do resgatador, da remissão que aconteceria, porque a voz do Senhor vai procurando, não que Deus não soubesse aonde Adão estava, Adão estava escondido atrás de uma pedra, aqui ele não vai me ver, não, Deus sabia, mas a sua palavra, e a Bíblia vai dizer no livro de João, que o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e a palavra veio procurando, Adão, onde você está, e Adão já havia morrido no seu espírito, e ele não consegue se conectar com Deus como outrora se conectava, e aquilo é inédito para ele. Como assim agora vem essa voz? Senhor, eu me escondi porque estava nu. Quem te contou que estava nu? Né? Você conhece o enredo? Eu preciso ganhar tempo, alguns minutinhos que me resta nessa ministração. Eu quero destacar para você o versículo de número 4 e número 5 do capítulo de número 3 de Gênesis 3, versículo 4 e 5, aonde acontece essa conversa da serpente com Eva, e ela diz, a serpente, né? Certamente não morrereis. Versículo 4, capítulo 3 de Gênesis. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia que dele comer, abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa foi a proposta mentirosa da serpente para Eva, que enganou a Eva e posteriormente a Adão. Mas o versículo 22 diz assim, olha o que Deus vai dizer. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Entenda, parecia que o plano de Deus estava correndo tudo certinho, até aparecer a serpente, tudo indo muito bem, o homem lança a mão, come do fruto proibido, e quando a gente escuta essa história, quando a gente escuta algumas ministrações, parece que Deus está castigando o homem. Você comeu? Fora do meu jardim, para fora daqui. Não, Deus não está castigando o homem. Deus está preservando o homem. Tirar o homem do jardim é proteção. É proteção, por quê? Olha o que a Bíblia está dizendo. Versículo 22, capítulo 3 de Gênesis, eu vou reler com você. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a mão e tome da árvore da vida. Por quê? O homem agora é pecador, e na condição de pecador, se ele come da árvore da vida, que é outra árvore, são duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele come agora da árvore da vida, o homem ia ser um eterno condenado, um eterno pecador. Então, para que ele não comesse desse fruto da árvore da vida, porque a árvore da vida é o próprio Cristo, eu preciso tirar ele daqui de dentro, porque agora ele vai ser um pecador eterno, como os anjos caídos, são pecadores eternos e não há perdão. Então, para nos preservar, ele tira o homem, tira o Adão, a representação da raça humana de dentro desse acesso, e começa um plano da salvação, começa o plano da redenção, o que os pregadores como eu, por bondade do Pai, pregamos. Olha, o plano da salvação. Só que o plano da salvação, querido, deixa eu te explicar uma coisa e grave isso para todo sempre no teu coração. O plano da salvação não é apenas para que o homem não vá para o inferno. Vou repetir. O plano da salvação não é apenas para o homem não ir para o inferno ou para a condenação eterna. O plano da salvação é para que a alma do homem, para que o homem seja um eterno filho de Deus. Essa é a vontade de Deus. Paulo escreve, esta é a vontade de Deus, que nenhum homem se perca, mas que tudo proceda em constante arrependimento. A vontade de Deus é ter uma família eterna, é ter filhos. A vontade de Deus é tão grande com isso que Ele nos deu uma herança. Como eu posso ter uma herança? Porque eu sou filho. Agora entenda bem, a rigor,
nós somos filhos, mas nós somos filhos adotivos. Adotivos. Por que, pastor, nós somos filhos adotivos? Nós somos filhos adotivos porque Deus, ele fez o homem, o plano da salvação. É que eu preciso de tempo para explicar tudo isso, e a ideia aqui não é um vídeo muito longo, mas Deus fez o homem, nação de Israel é a nação escolhida por Deus, é o coração do Pai, só que ele deu uma ordem: enchei a terra, crescei, multiplicai-vos. Nós que não somos nascidos em Israel, nós que não somos judeus, nós somos gentios, nós entramos dentro dessa promessa por adoção, tá? Eu precisava de tempo, já estou com quase 25 minutos aqui falando, deixa eu resumir. Nós somos filhos por adoção, mas não deixamos de ter a herança. Pastor, que herança que é essa? Eu precisava de muito mais tempo e eu vou fazer um vídeo depois só para falar dessa herança, mas essa herança não é apenas a salvação, mas é vivermos no reino de Deus, sermos o reino de Deus, herdarmos direito de governar com Ele, pois essa é a vontade de Deus. Ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, a fim de que venhamos a reinar com Ele. Aí vem o reino do milênio, o reino dos céus, desde que eu vejo novos céus, nova terra, mas isso eu precisava falar em outro vídeo, para não ficar muito grande esse vídeo. A ideia desse vídeo é falar para você que Deus tem um sonho, e não entenda isso numa figura literal, mas sim numa linguagem de figura, ilustrativa. Deus tem um plano, e esse plano é nos constituir filhos dele. Ora, então, pastor, o senhor está me dizendo que desde o início o plano de Deus era nos tornar filhos, não apenas criatura, exatamente. Eu disse para vocês na semana passada que nós fomos feitos, eleitos em Deus, né? A Bíblia vai dizer em Zacarias, capítulo 12, versículo de número 1, que nós fomos, que todo espírito é formado nele. Todo espírito é formado nele. Hebreus 12, versículo 9, diz assim, que Deus é o Pai dos espíritos. Então, nós fomos criados em Deus antes dessa vida em carne, em matéria, ok? Eu falei para você que o homem pecou e houve um declínio. A morte espiritual desconectou o homem de Deus. A morte da alma, Caim vai matar Abel, Lameque vira polígamo, e depois a morte do corpo, em 3 níveis. Você vê que Adão viveu quase 1000 anos, você vê que com todo o avanço da medicina, hoje nós temos pessoas que chegam aí a 100 anos, mas a cada tempo foi passando, e o homem que vivia quase que 1000 anos foi caindo, o seu tempo de vida foi diminuindo. Por quê? Porque assim como a morte veio em 3 níveis, a restauração também veio em 3 níveis. E aí eu precisava também de um outro vídeo para falar isso, e eu vou falar isso em outros vídeos. Cristo veio e nos resgatou e nos restaurou, espírito, alma e corpo. Então, se Deus é o Pai de todos os espíritos, se Deus é o Pai nosso, e nós fomos gerados nele, pastor, me explica uma coisa, como eu faço então para não ser apenas uma criatura e me tornar então filho de Deus? Muito simples, e eu vou falar em mais 4 minutinhos, por favor, tenha tolerância, já estou encerrando, 4 minutinhos. Primeiro aspecto, 1 Coríntios 6, versículo de número 17, 1 Coríntios 6, versículo de número 17, eu preciso fazer essa leitura com você, ela é muito especial. 1 Coríntios 6, versículo de número 17, diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 6, 17, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. O que a Bíblia está dizendo? Aquele que se junta com Deus, com Ele agora é um mesmo Espírito. Ou seja, a Bíblia está falando de novo nascimento. Cristo vira para Nicodemos e diz assim, Nicodemos, para você herdar a vida eterna é necessário nascer de novo. Nicodemos olha e fala assim, eu não estou entendendo. Aí ele vai dizer, aquele que nasce da água é do Espírito.
Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos novas criaturas. E a nossa mente corruptível recebe agora o Espírito Santo. Pastor, o senhor falou agora há pouco que nós somos filhos adotivos, exatamente. Mas eu só consigo receber essa herdade, esse poder de ser chamado filho de Deus, através do novo nascimento, quando eu nasço do Espírito e me torno uma nova criatura. Quando eu sou uma nova criatura, não é que eu deixo de pecar, não é que eu deixo de cometer erros, não. A verdade é a seguinte: quando eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova consciência, que vivo no mundo corruptível, tenho em volta de mim situações de pecado, estou sujeito ao erro, estou sujeito ao pecado, mas eu guerreio, eu luto para não viver na prática do pecado. Então o novo nascimento, ele me arrebata de uma condenação, ou de um principado, ou de um princípio, de ser uma criatura, e me transporta para a habilidade de ser, sim, filho de Deus. Essa é a mente de Deus. Aí eu quero abrir um texto com você e encerro por aqui. Mateus capítulo de número 12, versículo 49. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 49. E eu quero, no próximo vídeo, começar a falar com vocês a partir daqui. Mateus capítulo 12, versículo de número 49. Diz assim: e estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã. Pastor, então Deus tem um sonho, um plano de constituir uma família eterna. Sim. E como eu faço para fazer parte da família de Deus? Jesus disse: aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que está com a vida sujeita às Escrituras, aquele que coloca a sua vida na palavra de Deus, esse faz parte da família de Deus. Escute bem uma coisa: você que precisa fazer parte da família de Deus, você que quer fazer parte da família de Deus, você que entende a necessidade de fazer parte da família de Deus. Pastor, como eu faço para ser um integrante da família de Deus? Viva conforme a palavra de Deus. Viva conforme o coração de Deus. E o coração de Deus é revelado na sua palavra. Qual que é o grande segredo para eu viver a palavra de Deus? Eu preciso nascer de novo. Eu preciso me tornar um novo homem, uma nova pessoa, uma nova mulher, uma nova criatura em Cristo Jesus. Só assim eu vou conhecer o projeto de Deus para a minha vida. Farei parte da família de Deus, debaixo da família de Deus, debaixo do teto espiritual, debaixo do teto acolhedor do Pai, eu terei um destino, porque paternidade dá destino. Pastor, eu já experimentei tudo isso, e hoje estou à margem disso, estou afastado disso tudo. Ei, na casa do Pai sempre haverá uma segunda chance. Nós começamos a falar, na casa do Pai haverá uma segunda chance. Terceira ministração, nós falamos que paternidade dá destino. Essa palavra de hoje é o propósito de Deus, a família de Deus, o coração, o sonho de Deus, constituir uma família. Semana que vem nós temos a continuidade deste mesmo pensamento. Não deixe de participar. Deus te abençoe. Graça e paz.